Você foi testemunho de Jeová, vendeu muita Bíblia, cara. Não, mas o louco é o seguinte, é porque... Tem uma coisa divertida nisso? Foi divertido? Cara, muito divertido. Primeiro porque para você convencer uma pessoa num sábado, 9 da manhã, que ela precisa te ouvir, cara, você precisa ser muito criativo. É lógico. Ser testemunho de Jeová foi uma faculdade para eu apresentar o É de Casa. Nossa. Que era quase a mesma Total. coisa, né? Você entrava na casa das pessoas de manhã. E eu queria que elas me Pessoalmente- ouvissem. Perfeito. E você falava exatamente o quê? Senhora, senhor? Cara, Bate o copo. isso era muito doido, porque, por incrível que pareça, assim, as religiões evangélicas dentro das periferias, elas têm uma função de levar, muitas vezes, num lugar que está muito carente, o que é a humanidade, o que é o bom senso, o que é a Ética. justiça, ética, um monte de coisa. Tipo, não pode dar um tiro na cabeça do seu coleguinha porque o pastor não acha legal. Então, tipo, chega um momento, depois você entende que você não pode, mas naquele momento você entende que você não pode, senão você não pode mais ir na igreja. Você não vai no passeio da igreja no domingo se você der com o martelo na cabeça do coleguinha. Então, as Testemunhas de Jeová me ensinaram a estudar muito. E eu sou muito grato, apesar da Organização de Jeová ser muito criticada publicamente por conta de N fatores, polêmicas com relação ao sangue e tal, poucas pessoas entendem o processo de estudo. Eu, por exemplo, li a Bíblia inteira 3 vezes. Uau. Inteira, mas assim, de Gênesis à Revelação. Inteira 3 vezes. Sei que o nome dos 3 hebreus é Sadraque, Mesaque e Abednego. Sei que na parede do Nabucodonosor estava escrito Mene, Mene, Tekel e Persim. Li mesmo. E estudei. E foi o primeiro livro que eu li. Depois que eu li esse livro, eu comecei a ler outros livros, comecei a conversar com mais pessoas. Tem pessoas dessas minhas relações que estão vivas na minha rotina de vida até hoje. Então, eu acho muito importante que as pessoas respeitem a espiritualidade alheia. E aí, tem uma coisa que eu tenho falado muito. Intolerância religiosa não é só quando você bate de frente com o macumbeiro e diz que o que ele está fazendo é feio. Intolerância religiosa é se você também fizer isso com o evangélico. Claro. Obviamente que nós não estamos aqui defendendo os fundamentalistas, De cada religião. porque nós temos, infelizmente, dentro da religião evangélica, fundamentalistas que confundem o evangelho com direita, que confundem o evangelho com defesa de coisas que são indefensáveis, como homofobia, como racismo. E é tão absurdo você ser da igreja evangélica e ser racista, porque, cara, é um homem negro de periferia que foi morto pela polícia e abandonado pelo Estado. Esse cara é Jesus. A gente está falando desse cara. É muito delicado você achar que ser evangélico é você ser um cara que deplora a luta antirracista. Desculpa, não tem nada que seja mais antirracista do que a Bíblia. Porque a Bíblia conta a história de um homem preto que batalhou que nem um doido para promover igualdade. Você acha realmente, Otaviano, se esse negão voltasse, ele ia ser atendido e respeitado hoje? Mas não, cara. Ele ia ser, amigo, ele ia ser morto de novo. Só que ao invés dele morrer num pedaço de madeira, ele morreria talvez com 80 tiros. Uma Ou no lâmpada. micro-ondas, como dizem, né? Não, uma lâmpada, né, na cabeça como ataques homofóbicos. Eu amo essa frase que as pessoas falam, que talvez ele já até tenha voltado e tenha morrido por ser uma pessoa trans, por ser homossexual, por ser negro, por ser negra. Então, assim, eu acho que ter sido testemunho de Jeová, ter convivido com a verdade bíblica na testemunho de Jeová, me formou enquanto cidadão e impediu que uma outra versão de Manuel viesse à tona. É por isso que eu defendo com muito carinho e eu oriento as pessoas a respeitarem as verdades bíblicas e evangélicas, respeitarem esses emissários da palavra de Deus que estão na ponta. Lembrando que tem gente fazendo mau uso da palavra de Deus? Tem. E a esses daí... Já a gente viu. tem Já se pegou misturando as coisas, às vezes? Porque eu passei muito tempo na igreja, né? Então, às vezes, tu tá falando alguma coisa, aí a pessoa fala assim, olha, Deus vai dar cavara no teu lombo, tá? A pessoa fala, mas você não é macumbeiro? Você do nada começa a tocar um louvor, você sabe, a pessoa fica, gente, que mistura do Brasil com o Egito é essa sua cabeça? Mas quem separou a espiritualidade
foram os homens. Foram eles que separaram. Porque, vamos lá, eu não sei nem se vai dar... Mas quando eu falo, por exemplo, de um homem com um machado que controla o tempo e que é filho de um outro Deus, quem vem na sua cabeça? Uau, minha cabeça. Um Deus com um machado que controla o tempo, que é filho de outro Deus. Odin ou Thor, é isso? Bom, eu tô falando de Xangô. Ah, só eu sei imaginar na cabeça popular é essa. A primeira coisa que vem na cabeça... Porque é massificado por isso o tempo Mas aí, todo. cara, será que é tanta coincidência que essas duas pessoas, elas têm, esses dois seres, eles têm essas mesmas Só é características? mesmo, nunca parei pra pensar nisso, exatamente. Eles são muito... Você entende? Sim, Então, assim, sim. a circularidade cultural, ela reina exatamente nesse lugar. Então, eu acho muito importante que nós tenhamos tranquilidade e maturidade de entender que a pessoa, diante do cenário do sincretismo religioso e da circularidade espiritual, ela pode, sim, habitar esses lugares. E, sinceramente, tá tudo de boa. O que você não pode fazer com a sua espiritualidade é o mal. É isso que você não pode fazer. E vai cuidar da sua vida em vez de ficar querendo cuidar da vida dos outros, né, gatão? E você falou de pessoas que têm a voz ou têm um poder parecido com o que Deus prega, de certa maneira, ou de todas as maneiras, e você esteve à frente de uma figura que é quase divina, que representa muito para o mundo como um todo, que foi Nelson Mandela, em 2010. Você na África do Sul, de frente com esse cara, que é uma fonte inesgotável para sempre de pura inspiração. Exatamente. Quais são os fragmentos que vêm à cabeça quando eu falo isso rapidamente? Você começou a olhar para um horizonte Soccer aqui. City, cara, foi a última vez que ele apareceu publicamente. O estádio de Joanesburgo. É, de Joanesburgo. O que mais me chama a atenção quando eu lembro do Mandela, Otaviano, é a renúncia. Sim. Porque parte da família do Mandela não se dava bem com ele. Parte da família do Mandela não falava com ele. O Mandela se separa da Winnie depois da luta, acaba casando com a Graça Machel, que eu tive o prazer de ter como amiga e é minha amiga até hoje. Mas conhecer o Mandela me ensinou que você não tem como lutar sem fazer renúncias. Chega uma hora, irmão, que a conta vai ser cobrada. Para você estar aqui pagando de Otaviano Costa, tirando essa onda com geral, a quantidade de renúncia que você teve que fazer, coisas que você teve que deixar para trás, pessoas que infelizmente, porque ou você estaria no palco ou você estaria dando algumas assistências, pessoas que você teve que magoar, irmão, e pessoas que não vão nos perdoar. Então, conhecer o Mandela me mostrou que o seguinte, por mais que você seja aplaudido publicamente, vai rolar renúncia e a renúncia vai ter consequência. Então, o velho me ensinou isso e tem uma coisa que era muito interessante no Mandela, você nunca sabia o que ele estava pensando. Porque geralmente a gente, somente quem trabalha com comunicação, gente, a gente fica lendo como vocês movimentam a sobrancelha, a boca, se a gente está agradando ou não está, a gente fica observando isso. E quando a gente está trabalhando na televisão, a gente olha para a lente tentando imaginar o que vocês estão fazendo do outro lado aí. No caso do Mandela, você falava com ele durante 50 minutos e ele aqui. Do you understand, Mr. Mandela? Please continue. E não tinha. E aí, quando ele começava a falar, era muito doido que o Mandela tinha. Okay. I'm from South Africa. I want to speak you now. Era uma coisa, cara, que assim. Era ritualístico. Eu assisto vídeos do Mandela até hoje com a técnica de comunicação dele. E você sabe que eu encontro fragmentos da técnica de comunicação do Mandela no Obama, né? Muito, Obama ele pegou muito, cara. All the ways, all the time. Cara, exatamente isso, cara. Eu falei, cara, o Obama imitando Mandela, cara. All the world. Não, e você pode reparar uma coisa, a comunicação do Obama é muito foda. Ele olha pra cá e vai conversando, mesmo com ou sem TP. People from all around come to me to say me. Michelle's coming to you. All the world over here. Ele completa uma frase, tipo, eu vou comprar um e dá os 360. The book is on the table. É isso. É assim que esse cara... eu sou também... Não, e o mais maluco, você sabe que ele levou 9 anos para aprender inglês, né? Porque ele não falava inglês. Ele é um fenômeno. E o inglês dele é um inglês muito simples. Total. Muito simples. E o que eu mais gosto no Obama, assim, que é uma puta de uma referência que eu tenho também, é que, apesar de eu ter também restrições, não sou 100% apaixonado por ele, não, mas tenho para mim é uma referência. E eu acho que a sacada é essa, você conhecer os defeitos dos seus ídolos
entendeu? Tanto que eu conheci grupos anti-Mandela